Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora do Sebo Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o segundo livreto do nosso clube de assinaturas Raridades do Conto Gótico. Este livreto ele vem como um livreto surpresa, que integra o nosso primeiro pacote, graças a uma meta estendida que fez com que, em vez de um, nós então passemos agora a entregar 2 livretos por mês. São livretos um pouco menores, eles têm menos páginas do que o principal, mas temos aí uma outra meta que vai permitir também que eles fiquem mais ou menos no mesmo tamanho. E isso só foi possível graças ao apoio de vocês que assinaram, que divulgaram pra gente o clube, e nós temos uma gratidão imensa e eu estou muito feliz de poder compartilhar essa novidade com vocês. Então, a gente sempre tenta destacar uma grande característica da narrativa gótica a cada livreto. E desta vez, nós estamos trazendo à tona uma discussão sobre a capacidade da literatura gótica de assimilar o conteúdo de lendas nos seus enredos. Então, houve ali, na metade do século XVIII, um renascimento do interesse pelas narrativas lendárias, pelas baladas orais. Então, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, na Grã-Bretanha em geral, nós tivemos ali as baladas escocesas, as baladas alemãs, os compêndios de lendas surgindo com força, ali dentro do pré-romantismo, e também dando bases para o romantismo. Grandes autores são conhecidos por terem feito essa compilação, essa pesquisa, como os irmãos Grimm, como o Musaus. E nós temos então, em 1821, um conto que saiu em um jornal. O que isso diz pra gente? Nós estávamos vivendo então em 1821 um momento de transição. Se do finalzinho ali do século XVIII até o finalzinho da década de 10, as narrativas curtas góticas circulavam mais como blue books ou chapbooks, de forma avulsa, nesses livros bem mais baratos do que os romances de capa dura que circulavam. Agora essa indústria começa a fraquejar e esses contos migram para jornais, revistas e anuários. Então, para os periódicos. E você tem então um interesse cada vez maior de autores consagrados que começam a olhar para esse tipo de conto com interesse. Eles começam a querer escrever também os seus contos góticos. A Mary Shelley, por exemplo, escreveu vários contos góticos em anuários, como o Keepsake, por exemplo. Então, nós temos desde lendas medievais até lendas muito recentes sendo trazidas para o escopo das narrativas góticas. E essa, de 1821, que saiu na Blackwood's Edinburgh Magazine, é um grande exemplo. Nós temos uma lenda que começou a ser registrada por escrito apenas em 1790, ou seja, mais ou menos 30 anos antes da escrita desse conto. Eu estou falando da lenda do holandês voador, que é o barco fantasma, o navio fantasma mais famoso de todos os tempos e que invadiu a cultura pop, aparecendo inclusive em filme da Disney, Fantasmas do Caribe, Piratas do Caribe, e por aí vai. Nós temos então um conto chamado, ele é anônimo, nós não sabemos o autor, mas ele é chamado de A Mensagem de Vanderdecken para Casa, ou Até na Cidade da Afeição Natural. E é uma história que vai ali aparecer nesse periódico de forma mais ou menos discreta, mas em 1826 ela foi incluída em um famosíssimo periódico de contos góticos chamado Legends of Terror. E esse periódico, então, em 1826, vai dar o título pelo qual ele ficou conhecido, que é O Holandês Voador ou A Mensagem de Vanderdecken para Casa, uma lenda náutica. E nós mantemos esse título, apesar de usarmos como base o texto original de 1821. Basicamente, nós temos, então, a construção de uma narrativa com base em uma lenda recente, diferente daquelas lendas medievais, que são muito mais populares e muito mais frequentes na narrativa gótica. E nós temos ali aquela ambientação terrível, ali no Cabo da Boa Esperança, que era o antigo Cabo das Tormentas, ali perto da cidade do Cabo, na África do Sul, com um navio que a lenda dizia que era incapaz de aportar e que passava a eternidade nas borrascas dessa região que é conhecida como uma das mais bravias do mar. Então, essa história conta um pouquinho o contato de uma embarcação inglesa com essa embarcação fantasma, que estaria ali há décadas perdida, e a tentativa dos tripulantes fantasmas de entregarem suas cartas
ali com, né, muita saudade dos seus entes queridos, querendo mandar notícias para eles, e como isso é difícil de ser realizado, né? É uma história bem melancólica e também que traz alguns elementos importantes ali da visão de mundo, né, da Grã-Bretanha, porque a literatura gótica ela tem um pouco esse fator, né, de goticizar o inimigo britânico, né? Então, se eles são anglicanos e puritanos, eles vão goticizar o católico, transformar esses católicos em monstros, né? Eles vão fazer isso também com os rivais comerciais deles, né? Não por acaso, entre 1780 e 1784, a Holanda e a Inglaterra travaram 4 guerras pelo domínio das rotas comerciais marítimas. E essas guerras, né, trouxeram muitas baixas para as pessoas que estavam vivas ainda, né? Muitos dos que leram esse conto estavam vivos e perderam entes queridos nessas guerras. Então era um temor recente, o temor da perda de entes queridos na guerra, pelos que sobreviveram, né, claro. E também o medo de se enfraquecer comercialmente perante uma frota tão vasta como era a da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Orientais, desculpa, que fazia ali uma grande competição com a Companhia Britânica das Índias Orientais, né? E aí essa guerra fez com que essa companhia falisse, né? E aí você vê, de repente, um barco, provavelmente dessa companhia, né, que fazia essa concorrência, aparecer como um barco fantasma, ou seja, ao mesmo tempo que ele reflete esses medos da Inglaterra, né, de ter esse inimigo, né, muito difícil de vencer, tanto comercialmente quanto militarmente, é também ali um indício de uma vitória simbólica, né? Eles são parte do passado, eles já não existem mais, a não ser como fantasmas. Então, espero que vocês apreciem essa leitura, que vocês continuem, né, empolgados com as novidades que nós trazemos, né, mês a mês, nos seus pacotes. E é isso aí, fique com o meu grande abraço e até a próxima.